Pintando o Negócio. Eu sou o Marques, estou aqui com meu parceiro Márcio. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, Marques? Boa noite. Boa noite. Hoje, o nosso assunto é muito recorrente dentro dos representantes comerciais. Márcio, hoje nós vamos falar de como ser um representante. Então, nós vamos puxar desde quando a pessoa é CLT, como se preparar para virar um representante. E depois a gente puxa as outras etapas que o representante tem que passar. Correto. Então, a primeira pergunta, Márcio, você era um funcionário CLT, em algum momento você começou a pensar sobre ser representante comercial, e como que foi essa virada para você? Como que você saiu de um CLT para representante comercial e por que você saiu? Ô Marques, eu sempre tive o sonho de trabalhar em indústria de tinta, né? Porque meu ramo sempre foi tinta. Quando eu me tornei promotor técnico de uma indústria de tinta, eu senti o sonho realizado, né? Falei, aqui tá bom, vou me aposentar aqui pro resto da vida. Mas assim, viver no dia a dia da indústria, eu achava que o representante comercial, eu achei uma profissão linda, né? Tá. E eu falei assim, poxa, que legal, os caras ganham bem e trabalham um pouco. Eu achava que o técnico, o gerente, enfim, o CLT, nós trabalhávamos mais, né? E eu comecei em uma indústria, fui para outra. Eu sei que eu trabalhei em 3 indústrias como promotor técnico, né? E CLT, sempre CLT. E na terceira, eu comecei a fazer trabalho de vendedor técnico, né? Só que a empresa não tinha esse cargo. Então, eu meio que fui obrigado a me tornar um representante comercial. Mas eu já tinha essa vontade. A partir da segunda empresa que eu trabalhei, CLT, como promotor técnico, e aí eu já estava almejando me tornar um representante comercial. Já queria esse cargo. Faltava oportunidade em alguma indústria e criar coragem para fazer isso, né? Então, na terceira empresa que eu estava como CLT e promotor técnico, eu fui meio que forçado, mas eu já tinha isso dentro de mim, no meu coração e na minha mente. Tá. Você era CLT, sendo CLT você tem alguns benefícios que são normais, e aí você vai virar representante, você vai virar PJ. Você fez essa conta? Não. Poxa, eu tenho que virar PJ, então eu tenho que abrir uma empresa, tá certo? Certo. Vamos falar os passos. Tem que se associar ao CORE. Ao CORE. Que você paga uma vez ao ano. Isso, você paga tanto pessoa física quanto a jurídica. Tá. Marcos, assim... Vamos detalhar aqui. Então, eu como funcionário, eu tinha o carro da empresa, 13º, férias, convênio médico e tal. Eu não tinha feito essa conta, né? De quando eu me tornasse um PJ, eu não ia ter esses benefícios. E eu tinha o meu carro particular, então assim... Na minha cabeça, já tenho meu carro particular, 50% eu já fiz. Quando eu tive que abrir a empresa, fazer o CORE, todo esse passo que é o representante, né? Primeiro você abre a empresa, depois você se registra no CORE, né? E você pode começar a trabalhar depois dos contratos assinados com a sua representada. Enfim, eu abri a empresa e me registrei no CORE como funcionário ainda, né? Depois eu fui desligado, já tava com a empresa aberta, tudo bonitinho. Na época eu gastei... Para abrir a minha empresa e o CORE foram R$4.200. Eu não senti tanto porque foi do meu salário que eu fiz isso. Sim. Né? Acabou vindo a rescisão. Não, então, a rescisão eu não mexi nela, né? Tá. Só que a conta que eu não fiz é o seguinte. Eu tinha um salário, todas as despesas pagas, né? Eu pensei que com a rescisão, eu ia conseguir viver um tempo e já ia começar a entrar comissão, né?
Então, realmente, nessa época, eu não fiz essa conta, não. Tá. Mas para mim, constituir uma empresa, foram R$4.200 na época. Tá. Então, hoje, a gente fala que para virar um representante, eu tenho que abrir a empresa, me cadastrar no Core, para mim assinar o contrato de representação. É sempre importante falar que em todos os contratos de representação comercial, independente do segmento, você não pode ter nenhum outro contrato que tenha o conflito de um mesmo produto. Você sempre poderá ter uma empresa, no caso do Márcio, uma empresa de tinta, mas ele não pode ter nenhuma outra empresa de tinta, mesmo que seja um item específico, porque vai conflitar com o interesse, nesse caso, da Tintas Brasília. Então, isso é um ponto importante para que o representante se atente. E aí, Márcio, depois que você fez isso, assinou o contrato, você tem também a emissão de nota fiscal, que é a prestação de serviço, que é o montante da sua comissão. Dentro dessa nota fiscal, qual é o percentual que você tem que pagar de imposto? Numa média de 17%, varia muito, né, de estado para estado, estado né? para estado. Em São Paulo... E varia muito também o tipo de empresa, né? No caso, a minha é limitada, então, assim, a minha dá na casa de 16,5%, 17%. Eu faço a conta de 17%. Emissão. Cada emissão de nota e fora o contador, né? Você tem que pagar também mensalmente. Essa emissão que você faz... Imagina, virou o mês, a empresa te informou o valor da comissão, você emitiu a nota fiscal. Quando que você paga esse imposto? No outro mês? Ou vence dentro desse mês que você emitiu? Não, no outro mês. No outro mês. O meu contador, né, no caso específico, ele virou até 9 anos de empresa aí, virou meu amigo, né? Ele me manda eu falo pra ele, me manda o total e eu te mando... No caso hoje o Pix, né? Ele faz os pagamentos pra mim, porque se tornou mais cômodo pra mim desse jeito. Ele não manda mais as guias, eu não pago as guias. Ele me dá o total, discriminado por e-mail, eu faço o pagamento e ele que faz o pagamento lá pra mim. E dentro desses impostos, se você ou se o representante que está iniciando a jornada dele não pagar por um período, trava e você não consegue emitir nota fiscal, correto? Sim, aí você tem que parcelar, né? Marcos, o começo é muito difícil. Sim, nós vamos chegar lá. O começo é muito difícil, trava e você não consegue emitir nota. Aí você tem que negociar a dívida para voltar a emitir nota, né? Perfeito. E aí você disse que você tinha um veículo. Então 50% estava em ordem para você começar. Eu pensei, né? Que era 50%. Isso. Mas em algum momento entrou na conta que vai ter depreciação esse carro? Não. Porque manutenção. Vai rodar bem mais, né? E meu carro era um carro que a despesa dele era alta, porque era um carro de passeio, né? Eu lembro que na época eu fui trocar pneu do carro, era R$400 cada pneu na época, isso há 10 anos atrás. Então, assim, eu não tinha feito essa conta, né? Num carro 1.6, pesado, um SUV, né? Então, assim, e estrada gera muita manutenção, né? Sim. Então, olha só onde a gente começa a chegar. Eu saio de CLT, eu venho para a parte de representação comercial, aonde nós temos a abertura da empresa, um contador, a inscrição no Core, a depreciação, que é ou a manutenção do veículo, mais combustível, né? E aí eu tenho a parte de imposto. Aí eu tenho a parte de hospedagem, quando você está em outra cidade, e a parte de alimentação. Aí eu tenho mais algumas despesas extras, que seriam a parte de, como eu posso te falar, um café para um balconista,
para uma equipe, para uma loja, outra loja, aquilo que a gente fala de, poxa, vamos levar um pão de queijo, vamos levar uma Coca-Cola para o pessoal, mas tudo isso tem que entrar dentro do custo. E nós não falamos ainda das contas fixas que a pessoa tem. E aí ela vai pegar o quanto ela precisa ganhar, se eu não tiver certo, você me corrige, o quanto ela precisa ganhar, porque ela tem a despesa dela, da família dela, de casa, tem mais também a parte extra da família. Ela tem que somar tudo isso e entender que ela tem que vender tanto o Y para pagar esse X todo e não sobrar nada. Agora, eu preciso vender 2Y para um Y pagar toda a minha conta e um Y eu vou investir, eu vou guardar. Correto? Correto. Quantos anos de representante comercial? Eu tenho hoje? Isso. Vou para 10 anos. 10 anos. Então, há 10 anos que você não comemora que dezembro chegou? Sim. E que vai ter férias, vai ter 13º, vai ter uma sexta, vai ter um monte de coisa, vai ter um monte de coisa, né? Você, há 10 anos, não comemora isso. Sim. Caramba, meu. Será que vale a pena eu trocar uma vida estável com um CLT, sabendo que eu tenho férias, sabendo que eu tenho 13º, sabendo que eu tenho as despesas da minha casa garantida através do salário que eu estou conquistando? Lógico que hoje, na família brasileira, a esposa precisa trabalhar, os filhos precisam trabalhar, porque cada dia é uma novidade no nosso país, mas eu trocaria tudo isso para ser um representante comercial. A minha pergunta, Márcio, você voltaria a ser CLT? Hoje? Hoje? Não. Se você me perguntasse isso há 5 anos atrás, talvez. Que é o período que a gente fala. Nós já até falamos aqui em outros podcasts, com outros assuntos. Tudo que a gente conversa aqui é comercial, independente do convidado. Do tema, né? Do tema. Até quando tem índio aqui, tem comercial. Então, olha só, a gente sempre falou isso, que a gente tem um período de queda, porque você está acostumado com uma situação. Você mudou, na tua cabeça você ia explodir, e na realidade você desceu. Demais. E muito. Muito. E teve que procurar alternativas. Mas, Marcos, foi muito. Muito. Posso contar uma passagem rápida? É assim, na época eu ganhava 5 mil reais. Com os descontos sobrava 4 livre. Então, tinha 4 mil reais há 10 anos atrás livre, todo mês. 13º, férias, convênio, enfim. Carro, né, da empresa para trabalhar. Todas as despesas pagas. Quando eu me desliguei da empresa, a empresa me mandou embora porque eu me tornei representante dessa empresa. Então, peguei um acerto, né? O que eu fiz com o meu acerto? Trabalhei. Gasolina, hotel, almoço, janta, um café da manhã e tal. Esqueci das minhas contas de casa. O acerto que eu peguei dava pra me manter 4 meses. 5 meses. Os 4 mil reais, né? Que era a minha média de ganho para manter o meu padrão de vida. O que aconteceu? O meu acerto durou 2 meses, porque eu quis trabalhar e tinha que pagar as contas de casa. E aí o terceiro mês? O meu começo foi muito difícil, que eu atrasava o contador. Chega um ponto que você não tem dinheiro para pagar 500, 600 reais para um contador. Imposto. Reduzi muito a despesa de casa e tive que fazer outro trabalho para agregar na renda, porque eu não queria voltar para trás, né? Não queria voltar a ser um CLT, eu queria seguir meu sonho, né? Que era me tornar um representante comercial. Então, assim, foi muito difícil. Os 2 primeiros anos foi desesperador. 3º ano difícil, 4º ano difícil, 5º ano difícil. Aí começou a melhorar depois de 5 anos. Eu falo que eu tô na Brasília vou entrar no 7º ano de Tintas Brasília.
Depois que eu vim para Brasília, eu passei só um ano, que foi esse, né, o primeiro ano aí que foi a adaptação, que foi mais difícil, depois, graças a Deus, E hoje foi você bem. tem a conclusão que você acertou na sua decisão, Sim. você passou o que tinha que passar para uma pessoa vencer e não volta a ser CLT. A gente não pode cuspir pra cima, né? Não, sim, nós Mas estamos falando hoje. a minha meta, assim, se eu continuar proporcionando bom resultado pra empresa, eu estando feliz, a empresa feliz, eu não sinto vontade nenhuma. O ganho, agora é numa forma generalizada, o ganho do representante depende da indústria, a empresa que ele representa ou do esforço dele? Então, no começo eu achei que era meio a meio, né? Mas hoje não, eu vejo que depende do Do representante. representante. Quando eu me escondia muito atrás da empresa, eu não conseguia pagar minhas contas. Quando eu baixei a cabeça e falei, só tem uma situação pra mim sair da situação difícil que é fazer, é trabalhar, me dedicar, investir. Você tem que se privar de alguns negócios, alguns passeios, algumas viagens, para você poder investir no teu negócio. E como um comércio, eu vejo como uma empresa, né? É uma empresa. Então, assim, quando eu comecei, baixei a cabeça, fui trabalhar e investir no meu negócio. Quando eu falo investir, é gastar gasolina para você visitar teu cliente. Meu negócio começou a dar certo. Eu tenho, nessa conversa com você, uma conclusão de que vale muito a pena virar representante, vale demais a pena, mesmo porque você disse uma palavra-chave, você vai cuidar da sua empresa de representação e vai cuidar automaticamente das empresas que você está representando. Mas mais importante é você ter um sistema, uma planilha, que você tem ali quais são as suas despesas do dia a dia, sendo representante, quais são as suas despesas mensais fixas, né, sua, da sua família, quanto que você tem que vender naquele mês, em que dia, olha onde nós estamos chegando, em que dia que eu faço um corte, opa, hoje o tanto que eu vendi já paga tudo o que eu tenho. A partir de hoje até o fim do mês é o meu ganho. Bom, mas eu tenho que fazer todo esse controle. Se você quer ser vencedor, tem. No começo eu não fazia também, não. Hoje eu faço. Você faz um controle, e essa é muito legal. Eu fico muito feliz ouvindo isso de você. Você já faz um controle um pouquinho mais além. Você já faz o controle do que vai ganhar em março, do que vai ganhar em abril, do que vai ganhar em junho. Automaticamente, você vai tendo uma flexibilidade com o cliente, e às vezes um pouco menos, porque você tem que equilibrar tudo isso. Então, isso é um planejamento correto que a pessoa tem que fazer. Ela tem que planilhar. Não adianta ela fazer no achismo, não adianta. Porque vai faltar. Vai faltar combustível, que é o dinheiro. Você viu minhas planilhas já, né? Eu controlo mês a mês o que eu vendo, a empresa passa pra gente também. Mas eu gosto de ter esse controle. E foi com essa planilha de vendas aí que eu criei que me ajudou a ter essa flexibilidade lá na frente. Eu já consigo, visualizar o que eu vou ganhar daqui 4 meses, né? E isso daí me ajudou muito. Tem uma situação, Marcos, que eu gostaria de falar aqui, que no começo meu foi difícil, como de todo mundo é. O que eu pensei? Foi, vou pegar mais representadas, né? Então tinha uma indústria de tinta, uma de equipamentos, que é o Impel. Hoje eu tenho Brasília e o Impel. Estou muito feliz, se Deus quiser, quero aposentar nas duas. Então tinha uma de tinta, o Impel. Peguei outra. Teve um mês que eu vi que eu lembro que eu tinha 6 representadas. Se somasse as 6, não dava comissão de uma.
Sabe por quê? O representante que tem muita pasta, ele pensa que é um benefício. E não é. Ele não se dedica bem a nenhuma delas. Porque não dá. É um cara. No mesmo cliente, se oferecer 6 pastas, você não vai se dedicar. Você vai perder o dia inteiro nesse cliente para falar das 6 representadas. Ah, mas não tem conflito. Concordo, as minhas não tinham conflito, mas você não consegue se dedicar. Hoje um representante estruturado, com escritório, uma equipe na rua, ele consegue no máximo 3 representadas. De segmentos diferentes. Tá? Hoje eu tenho 2 que são, né, totalmente diferentes. Uma é tinta, a Tintas Brasília ou Impel Equipamentos. E assim, dá para trabalhar com as 2 e só. Se eu te falar que eu consigo ter outra pasta hoje, eu não tenho tempo. Sabe que eu tive nesse ponto que você está falando, eu fiquei 1 ano negociando com um representante de nome. Ele trabalha muito bem, ele é muito conhecido, tem um relacionamento que a gente como indústria precisa, e depois de 1 ano eu consegui fechar com ele. E a ânsia daquela coisa dar certa vinha muito mais por mim, e as coisas não estavam acontecendo. E eu falava, poxa, mas o que está errado? Eu estou com, daquela região, o principal representante. Ele tem relacionamento, ele tem abertura, ele conhece produto, ele sabe fazer a lição de casa dele, mas não estava dando certo, não estava vindo o resultado. E aí um dia eu encostei a cabeça no travesseiro, a gente que é de rua, quando a gente encosta o dia, volta todinho. É incrível, né? Não desliga, né, meu? Demora 1 hora, 1h30, pra você, no mínimo, pra você desligar aí. Como aquela palavra feia, né, da vaca, que regurgita tudo, né? E você começa, acertei, puta, que podia ser desse jeito, tal, isso é normal. E aí eu falei assim, pô, eu já sei o que é. E amanhã eu vou conversar com ele. Ele tá com muita representação. Bom, fui lá conversar com ele. E no bate-papo eu falei assim, quantas representações você tem? Ele falou assim, 11. Na hora, a gente quer de rua, de novo, a matemática bate. Eu falei assim, opa, então ele dá atenção para a nossa indústria 2 dias por mês. Não, mas sabe o que é? Quando você entra no ponto de venda, você vende uma pasta, já emenda outra, me perdoe, mas nenhum comprador põe todas as suas moedas em um representante só. Isso é fácil, isso eu vivo na pele, eu sinto na pele. Ninguém faz isso. Ninguém vai ficar na mão de uma pessoa. E aí eu falei, isso aqui não dá. E hoje eu tenho um puta de um relacionamento legal com ele, mas infelizmente o que eu esperava não veio por causa de tanta representação. Então, você já respondeu. O ideal seria ali 2, 3 no máximo que você consiga controlar. E também, mesmo você tendo 2 ou 3 pastas, Márcio, eu vou te fazer outra pergunta. Você pode pegar numa dessas 3 um produto que a gente chama de commodity, né? De que é giro fácil, que vai acontecer, só que essa pasta pode te queimar também. Porque dependendo do produto, no nosso caso, por exemplo, existe muita empresa séria de solvente. Estou dando um exemplo, muita empresa séria. Mas você também pode ter problema, porque a gente costuma falar, entrou um solvente novo no mercado. Aí um monte de representante foi, esse representante, aí o solvente sumiu. E aí fica o nome do representante. Se eu estou dando um exemplo, não estou generalizando a parte isso aconteceu comigo disso, mas é algo que assim, é premeditado acontecer aquilo. E isso aconteceu comigo e quando eu morava no interior ainda, né? E eu aprendi muito nesses 10 anos. Muito. Eu sou jovem, apesar de não parecer.
mas aí tem uma boa experiência já, né? E quando uma empresa vem bater na porta de um representante que tá legal, vendendo bem no mercado, vou me citar como exemplo, Márcio da Tintas Brasília e tal. E essa empresa, não é uma empresa consolidada no mercado, que nem você está falando de solvente, eu não pego, eu não inicio o trabalho. Queira ou não queira, vai acabar concorrendo com a Tintas Brasília, porque nós temos... Vai dar conflito. Solvente, temos diluentes, enfim. E outra, porque envolve o nome Márcio da Brasília, se essa empresa quebrar. Então você está envolvendo 2 nomes, o teu e da tua principal pasta, né? Então hoje eu nem procuro nem escutar. Você sabe que uns dias atrás eu tive um convite de uma indústria de equipamentos, não é concorrente da Wimpel, mas enfim, não demos prosseguimento aí porque ia tomar tempo. Você lembra que eu te falei que poderia ajudar um pouco, mas ia tomar tempo e eu não vou seguir não segui com a negociação. Porque hoje o tempo realmente tá curto, graças a Deus, né? Mas essa parte dessas empresas de solvente que são passageiras, que vêm e vão, isso daí o representante que abraçar essa causa, ele se queima, cara. Porque, assim, a gente já sabe o que vai acontecer lá na frente. Elas pedem para adiantar boleto, fatura e faz o boleto e não entrega o produto para o cliente. Como eu te falei, é o nome do representante da principal pasta dele que vai se queimar. Márcio da Brasília, entendeu? Então hoje eu me preocupo muito com isso também, entendeu? Uma coisa importante e um resumo que se faz não é representante comercial, não é a quantidade de empresa, e sim a qualidade que você emprega na empresa que você está representando. Hoje eu vejo isso. Porque a gente fala assim, Márcio, no meu caso, eu vou falar, eu faço a gerência da linha imobiliária, e aí vai ter lá uma região que ela não está tão desenvolvida, que é normal, e aí eu vou pegar um representante. A primeira pergunta que ele fala é assim, quanto que vende a região para saber o quanto ele vai ganhar? E eu já falei que isso está errado, e a pessoa tem que falar assim, quanto que ela vai vender para a gente criar uma estratégia junto e buscar. E aí você depara com uma região que ela está basicamente vazia de venda ou de cliente, e você assumiu o compromisso. Qual que é a sua atitude? A sua atitude, Márcio representante. Desiste e devolve ou vence? Eu vou até o fim. Só se assim, a empresa não dá tempo, né? Para você mostrar o faturamento, aí não tem jeito. Agora, se a empresa te dá suporte e oportunidade, tempo para você trabalhar, amigão, se dedica que vai dar certo. Eu vivi isso dentro da Tintas Brasília, sou muito grato a você, a Renata, toda a diretoria, né? Seu Clair, Dona Margarete, seu Edson, todo mundo. Porque quando eu quis voltar a morar em São Paulo, vocês apostaram em mim, tinha 0 de faturamento na região e assim, tomei muito não. O nome da Tintas Brasília é muito forte. Isso daí me ajudou demais. Mas eu não desisti, você sabe disso, né? A gente vai pra cima, entendeu? E só que tem que trabalhar, cara. Não. Hoje tem muita gente que fala que eu ganho dinheiro, né? Mas assim, esse começo que eu falei aí, ninguém viu, não falava isso, né? Uma coisa também que é importante a gente esmiuçar mais quanto tempo você trabalhava CLT como técnico, tinha a ideia de virar um representante, foi para a rua, porque a ideia de CLT para representante é que eu vou explodir no norte de ganhar dinheiro, né? Mas a pessoa esquece uma única conta, o tempo que ela vai levar mínimo inicial de maturação, de saber o que é rua.
e não de saber que ela trabalha a hora que ela quiser, que ela tem a sexta-feira livre para ela fazer o que ela quiser, ela vai no médico a hora que ela quiser, ela vai resolver problema no banco a hora que ela quiser. E isso, às vezes, é uma realidade, mas dentro de um planejamento do teu trabalho. Eu tenho que visitar 10 clientes, no intervalo eu tenho que passar aqui no banco para resolver isso, tenho que fazer uma consulta médica, tenho que fazer o que for, mas isso não impede o seu trabalho. Pelo contrário, você tem que ter mais disciplina e de saber que dentro de casa não vai acontecer nada. Sim. Tá certo? Pode. Aí vem essa situação. Quanto tempo você levou, ou a pessoa leva, não vou colocar você, mas quanto tempo um representante leva para começar a se adaptar ao que é o trabalho de rua? Quanto tempo na tua cabeça? Ô Marques, como eu vou te falar de mim, tá? Quando você é CLT, tinha que sair de casa às 8 da manhã, 7 da manhã da segunda. Se eu estivesse viajando, depois do almoço na sexta, eu voltava para casa e tá tudo bem. Quando você vira representante, você tá livre, né? Você passa a acordar um pouco mais tarde, passa por teu compromisso particular na frente do trabalho. Quando eu virei a chave, eu falei, opa, tá errado. Que eu falei, agora eu vou baixar a cabeça e trabalhar. Eu comecei... o Márcio de Oliveira Costa, ele virou um funcionário da minha empresa, né? Então, assim, primeiro era o trabalho e depois eram as situações particulares. É o que você falou. Se eu consigo fazer 6 visitas num dia, no interior, vou citar um exemplo do interior. Você consegue fazer 6 visitas tranquilamente em São José do Rio Preto, Ribeirão Preto. Você para, almoça, fez mais 2, 3 visitas à tarde, você vai chegar em casa mais cedo. Você consegue resolver teu assunto particular. Em São Paulo você visita menos, mas é a mesma pegada. Só que primeiro você tem que trabalhar, para depois você ver a sua situação particular. Médico, ou você marca antes, hoje eu faço dessa forma, ou você marca antes de iniciar teu dia, ou no final do teu dia. Porque se você quiser dar certo, dê certo teu negócio, tua representação, no horário comercial você tem que estar visitando, tem que estar na rua, né? Outra coisa que você falou, ficar dentro de casa, fiquei muito no começo. Não tinha despesa, não tinha dinheiro para viajar. As coisas não acontecem. As coisas não acontecem. As coisas acontecem na rua. Quando você está dentro de casa, ou do escritório, enfim, o cliente ele compra o que ele quer comprar. Quando o representante está no cliente, o representante vai vender o que ele quer comprar, só que vai oferecer mais coisa para ele. E ele acaba comprando. Você está levando bons negócios para ele, né? Então, agora, em relação a tempo, para mim, no meu caso, foi 1 ano para mim entender que essa liberdade que eu tinha quando eu me tornei um PJ, eu não tinha essa liberdade, eu tinha que trabalhar mais. Hoje eu vejo que, depois de quase 10 anos como representante comercial, que eu trabalho muito mais do que quando eu era CLT. Eu tenho uma conta básica para mim de 2 anos. A pessoa entender todo o contexto e poder se firmar e ir embora para frente. Eu sou representante. Às vezes nós vamos encontrar alguns precoces que em 1 ano resolveu, beleza. Mas é importante que a pessoa saiba também assim, eu vou virar representante, eu vou ganhar dinheiro, porque vai ganhar dinheiro, ponto. Mas, para isso, eu tenho que ter uma reserva para não acontecer exatamente esse engasgo de que, e agora, como é que eu vou para a rua se eu não tenho dinheiro? Então, assim, você tem uma reserva que paga tudo isso? Tem, vai. Não, mas eu vou ir nos trancos e barrancos, pode ser que dê certo. Depende muito do que a pessoa vai fazer nesse trancos e barranco, né? Eu vi um episódio lá atrás em que você falou de que fazia Uber, e não é esse assunto que eu quero falar. Mas você foi buscar uma alternativa, né? Sim. Mesmo que
algumas pessoas que eu vi colocou que, no teu caso, que você estava se desfazendo da profissão, e isso a internet tem mesmo. Eu acho que a pessoa não tem interpretação de texto, porque foi ao contrário. Você foi buscar alguma coisa honrosa e que te desse a sustentação. Ponto, legal. Mas você fez isso e não ficou parado, porque você tem que ter alternativa. O representante tem que buscar alternativa o tempo inteiro. O tempo inteiro. Se não tem, por algum motivo, através da empresa que você está representando, você tem que criar. Ponto. Né? A gente fala sempre na palavra crise. Se eu tirar o S... Crie. Assim, eu não vou voltar a falar dessa situação. Não é isso. Porque teve muito hater e as pessoas não entenderam o contexto realmente. O que eu citei de exemplo é que eu fui buscar uma alternativa para agregar na minha renda e as duas, né? Fazer com que eu sustentasse minha família e meu trabalho. Hoje o que eu falo quando você... qualquer ser humano que queira se tornar representante comercial, guarde dinheiro para você sustentar a sua casa durante 1 ano. Se meu custo de vida é R$2.000 por mês. Tenha 20. Tenha 24. Saiba que você não vai conseguir tirar aquelas férias no final do ano. Pelo menos durante 3, 4 anos. Vou pro Nordeste, ficar 1 semana com a minha... Esqueça isso. Ou melhor, trabalhe para que isso venha acontecer. Você não tem 13º para isso. Hoje você sabe que hoje eu brinco com você que eu consigo criar o meu 13º, o meu 14º. Graças a Deus. Mas foram 10 anos, né? Para isso. E foi muita luta também. Mas assim, a minha indicação, se o cara tem R$5.000 de despesa por mês, guarde 60 mil. Abra a tua empresa sem depender do teu acerto. E o teu acerto, você já tem o teu custo fixo reservado. E o teu acerto usa ele para combustível, hotel, todas as despesas de trabalho. Aí você já pulou... Você tá com 70% do caminho trilhado. Porque hoje não adianta ter só uma boa pasta, que a gente chama, né? Uma boa representada, o que é difícil também. Quando o cara se tornar um representante comercial, já pegar uma boa empresa e com um faturamento. Às vezes você pega uma excelente empresa, mas 0 de faturamento. Então você tem que ter o teu caixa para fazer dar certo, né? É o que eu brinco muito hoje. Você ter uma representada, você querer uma representada que tem um faturamento, tem 20, 30 pessoas na tua frente, com mais experiência que você para assumir essa vaga, né? Em determinada região, né? O cara que está começando, ele vai começar numa empresa geralmente que não tem faturamento, numa empresa de menor expressão. Então, se prepare muito antes, guarde dinheiro, porque é difícil. Eu na época comecei numa indústria de tinta e na Unimpel, que o Bira me deu uma oportunidade. A empresa tinha pouquíssimo faturamento, a de tinta. Então, assim, eu tive que construir o faturamento, me sustentar sem caixa. Foi aí que entrou os aplicativos de corrida aí, né, de Uber, para agregar na minha renda. Tá. Então eu vou resumir esse primeiro bate-papo que nós tivemos. Nós vamos fazer ali alguns episódios que vão dar sequência a esse assunto. Então o primeiro foi como virar um representante comercial. Então a pessoa tem que, primeiro, mentalmente preparada. Segundo, ser extremamente profissional consigo mesmo. Terceiro, e o principal ponto, tem que querer. Quarto, ela tem que estar estruturada.
Ela tem que sentar com a esposa, seja com quem for, e planejar se esse passo é o ideal. Quinto, a melhor profissão que existe, representante comercial. E aí você vem na abertura da empresa, na inscrição do CORE, sabendo todos os impostos que você vai pagar, sabendo as despesas da sua representação, sabendo as suas despesas particulares, quando você conseguir incluir elas, e aí você vai começando a fazer um cálculo de quanto tem que vender para cobrir tudo isso. Quanto mais você vender, mais você cria uma reserva sua. Essa reserva sua não é para gastar o mês que vem. Essa reserva são investimentos que você tem que fazer para, a partir de uma idade, eu vou dar um exemplo, há 65 anos, eu vou parar de trabalhar. Eu preciso ter o quê? Bens, eu preciso ter uma reserva. Porque nós que estamos na rua, todo mundo, mas principalmente quem está na rua, a vida vai te cobrando isso. Com uma determinada idade, a vida vai te cobrando isso. É uma dor no joelho, é uma dor na perna, é uma dor na coluna, é uma dor no braço. Vai cobrando, é natural, a máquina se desgasta, né? E a gente não se cuida, né? Hoje eu tenho que encontrar um tempo como representante, para cuidar da minha saúde, porque o corpo cobra. O corpo cobra, Marcos. A mente cobra. Entendeu? E se você quer virar um representante comercial e você é uma pessoa de sucesso, mande seu currículo para mim, marcelo.marques@tintasbrasilia.com.br. Tintas Brasília, um novo olhar para quem quer inovar. Chefão, agora vamos se despedir. Muito obrigado pelo papo. Não, obrigado eu. E hoje eu falo com todas as letras, com toda a minha felicidade do mundo, que sou muito grato a Tintas Brasília, né? Ao Impel também, por me proporcionar a profissão que eu amo, que eu tenho. Hoje eu tô há mais tempo como representante comercial do que como promotor técnico, né? Então eu sempre fui da área técnica, mas hoje eu sou muito mais comercial. E eu sou muito grato a Tintas Brasília, muito grato a você e a Renata ter apostado no meu trabalho na linha imobiliária. Eu busquei isso em outras empresas. No começo meu na Tintas Brasília, em uma empresa, não deu certo. Quando eu virei a chave e falei, vou apostar dentro de casa, deu certo, eu tô conseguindo pagar minhas contas. Então, assim, o que eu indico é, você tem tudo dentro de casa. Dê valor. Briga com quem a gente já conhece, foi o que eu pensei, Marcos. Eu falei, é melhor brigar com você, que é da Tintas Brasília, do que com um gerente de outra empresa, né? Então, sou muito grato a vocês e é isso aí. Obrigado, Márcio. Até o próximo. Obrigado a todos. E agora o seu recado. Se inscreva no canal, deixe seu like, nos siga nas redes sociais e Pintando Negócios, uma realidade que esses bate-papos aqui de alguma coisa serve para alguém, tá? Eu não falo que é mais um projeto, eu falo que se tornou uma realidade. Então, assim, siga, se inscreva, assista, que alguma coisa vai servir para você. Boa noite. Boa noite a todos.